alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 2 da disciplina de História. Hoje vamos trabalhar sobre sedentarização. Então, os objetivos da aula são fazer uma análise das sociedades nômades e sedentárias, conceituar a sedentarização, diferenciar sedentarismo e sedentarização, e perceber áreas do conhecimento em que o ser humano passou a compreender ao tornar-se sedentário. Então, na aula passada, a gente trabalhou sobre o nomadismo, que é esse modo de vida que a humanidade ela levava em um período bem remoto, ali na pré-história, que se caracterizou pela exploração de um local, né? Então, se explorava todo um local, todos os recursos disponíveis nele. Quando esses recursos acabavam, essa população ela migrava para outro local e fazia de novo esse mesmo processo, exploração de todos os recursos até eles acabarem. Então, o nomadismo ele perdurou por um bom tempo. Se a gente analisar o tempo da história da humanidade, ele é o que mais perdurou, certo? Só que hoje a gente percebe que nós não somos uma sociedade nômade. No geral, a gente não é nômade, a gente pratica a sedentarização, né? A gente consegue se fixar num determinado local. E isso aconteceu porque na história chegou um momento em que o homem foi deixando de ser nômade para se tornar sedentário. E é isso que a gente vai estudar hoje. Na sociedade atual, é notável que as sociedades não vivem mais como os nômades, justamente por poderem usufruir de tudo o que precisam sem ter que ficar mudando de local. É claro que quando a gente precisa realizar uma compra, por exemplo, a gente vai até o local, até o comércio, compra, mas a gente volta para nossa casa. A gente não precisa mudar de cidade para conseguir algo, né, do tipo. A gente só se desloca, mas a gente sempre retorna para o mesmo local que é aí a nossa casa. O fim do nomadismo. Quando que terminou o nomadismo? Quando o homem passou, começou a deixar de ser nômade para se tornar sedentário. Por volta do ano 10.000 a.C., então há cerca aí de 12.000 anos, o homem começou a deixar o nomadismo e adotou um novo modo de vida. É claro que isso durou um período, não foi de repente, isso houve um momento ali por alguns séculos, inclusive, que ele começou a adotar esse novo estilo de vida, que é a sedentarização. O que é a sedentarização? Então, diferente do nomadismo, a sedentarização é um modo de vida do qual as sociedades elas passaram a criar animais e a cultivar plantas, não havendo mais essa necessidade de migrar para outros locais para conseguir esses recursos. Então, até então, o homem mudava-se de local e agora ele começa a ter conhecimentos sobre a agricultura e sobre a pecuária. E com isso ele consegue perceber que ele não tem essa necessidade mais de ficar se deslocando, porque tem perigo na mata também, Então essa vida nômade ela era uma vida um pouquinho mais complicada. Agora eles vão conseguir ter uma vida um pouquinho mais cômoda e também mais segura. Algo bem importante para destacar é a sedentarização e o sedentarismo. São duas palavras muito próximas. Em vários textos, literaturas, a gente às vezes vê o sedentarismo sendo explicado desse modo de vida sedentária, tá? No sentido de se fixar num local para fazer o plantio, a colheita, enfim. Mas, na verdade, essas duas palavras elas têm uma distinção no significado delas em si, no significado próprio. A sedentarização, então, é esse modo de vida que o homem adotou com a prática da agricultura e da pecuária. O sedentarismo é um modo de vida, isso a gente traz mais para os tempos atuais, em que o ser humano ele não pratica, ele exclui a prática de atividade física, tá? Então, uma pessoa sedentária, hoje, a gente considera a pessoa que não pratica atividade física, enquanto que a sedentarização é essa prática da agricultura e da pecuária, tá? Para ficar bem evidente aqui para vocês, até se quiserem fazer uma anotação no caderno, para não confundirem esses dois termos. A era glacial.
E tem muito a ver com essa questão, né, do fim do nomadismo também. Outro aspecto bem importante nesse momento da história é que ocorre o fim das glaciações, as quais formavam diversas porções de gelo na Terra. Então, nesse momento da história, ali na pré-história, houve momentos em que no planeta existiam as glaciações, né? Se formava porções grandes de gelo em locais específicos do planeta. Isso, obviamente, dificultava aí qualquer prática de agricultura, de pecuária e até mesmo a sobrevivência dos humanos nesses locais. Assim, a sociedade ela passa a viver em climas mais agradáveis, né? Então, acaba essa era glacial, é possível viver num clima mais quente e assim mais fácil de se morar, o que facilitava também o plantio e a domesticação de animais. No lado a gente tem a imagem do filme A Era do Gelo, que representa bastante esse momento da história, né, da era glacial. Então, assim, pessoal, com um clima mais agradável, a agricultura e a pecuária, obviamente, fica mais simples de ser executada. Tá? Como é que eu vou plantar na neve, por exemplo? Não tem como. Mesmo criação de animais, né, para o abate também não teria como. Então, esse clima mais agradável facilitou aí a prática, né, o fim do nomadismo. Locais que viviam. Então, assim, começaram a praticar a agricultura e a pecuária. Mas não era qualquer local que se conseguia ter sucesso nesses dois aspectos. Então, assim, para cultivar os alimentos e criar os animais, não era qualquer lugar do planeta que era propício para isso. O homem, ele notou que regiões mais próximas dos rios eram mais propícias para tal atividade, visto que com enchentes e a seca, as margens do rio, elas formavam o lodo, né? O lodo é uma espécie aí de terra mais úmida, e isso tornava o solo mais fértil. Então, eles perceberam que essas regiões, é claro que isso é muito tempo aí de raciocínio, muitas gerações para estarem notando, mas nessas regiões próximas a rios, eram os locais que eles preferiam ficar justamente, né, por tornar esse solo aí mais fértil para a agricultura. Sedentários e nômades. Ainda que o sedentarismo ele passou a ser um modo de vida por boa parte da população, principalmente aqueles que tinham um intelecto mais evoluído, por muitos milênios ainda existiam os nômades, né? Então a sedentarização ela passou aí por um bom tempo da história, mas ainda perdurava o nomadismo, tá, pessoal? Então o que acontecia? Existiam sociedades sedentárias, existiam sociedades nômades. Aí surge também as pinturas rupestres que vocês conhecem, né? Então, além disso, foi nesse momento da história que o homem ele começou a se identificar como parte da natureza e começou a criar pinturas rupestres, que são, né, que elas são estudadas até hoje e preservadas em diversos locais do planeta. Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, então eles faziam pinturas das vivências deles, né? Claro que de um modo mais simples, né? Não chegava a ser uma arte extremamente detalhada, mas que a gente conseguia perceber, né, a presença, como por exemplo, de animais, que era o que eles visualizavam, o que eles estavam, né, que fazia parte do contexto da vida deles. A ideia de território. Com a agricultura e a pecuária, a humanidade ela passou a entender que aquele território pertencia a ela. Então, com o nomadismo, né, o território não pertencia a ninguém. Eles só exploravam o local, eles iam para outro local. Então, não chegava a pertencer a eles. Se algo pertence a você, você não vai deixar aquele local. Então, nesse momento, o território ele começa a se ter essa ideia de território. Cada vez mais pessoas faziam parte aí de uma sociedade e cada uma realizava determinadas funções, gerando aí a cooperação. Eles trabalhavam em conjunto, tá? Cada um tinha sua função e todos, né, agregavam aí para todos. As divisões de trabalho, elas eram feitas também por idade e também por gênero. Aí também começou a surgir as tribos, né, justamente por conta dessa formação de sociedade, tá? Elas eram lideradas por homens mais velhos,
Tá? Então, na época ainda se tinha muito essa questão de tornar o homem superior e principalmente homens mais velhos pela questão da maturidade, do conhecimento, da experiência, então eles que lideravam essas tribos. Refletindo, se você analisar o modo de vida sedentário, vai perceber muitas características semelhantes à vida da sociedade atual, como por exemplo, a agricultura e a pecuária, né? Então até hoje a gente pratica e vai continuar praticando a agricultura, né? O plantio e a criação de animais, porque é isso que a gente sobrevive através disso, dessa alimentação. Divisão de trabalhos entre os membros da sociedade. Então, analisem só. Ali começa a se dividir os trabalhos, né? Então, assim, não tem que um fazer todos os trabalhos, né? Cada um vai fazer um tipo de trabalho conforme o mais adequado, conforme consegue. E é isso que existe hoje. As pessoas, elas se dedicam a trabalhos específicos. Posse de uma terra, né? O território também, né? Hoje a gente tem essa posse de terra, né? Cada terra, cada terreno, imóvel, enfim, ele possui, né? Alguém é dono daquilo, seja uma pessoa ou até mesmo o governo. Pessoal, então agora vocês compreenderam aí essa ideia, né? O fim do nomadismo, o início da sedentarização. Agora vocês vão realizar aí alguns exercícios para estar intensificando o conhecimento de vocês. Até a próxima e bons estudos!